Bem-vindos ao curso completo de Pedagogia. Meu nome é Tatiane e hoje eu trouxe mais um exemplo de plano de aula. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora que você já se inscreveu, vamos lá? Então, pessoal, hoje eu trouxe um exemplo de plano de aula para a turma de primeiro ano, disciplina matemática. E o tema deste plano de aula é Analise grandezas e medidas, turma de primeiro ano, disciplina matemática. E na introdução temos, ao falar com as crianças a respeito das grandezas e medidas, reforçamos uma postura reflexiva a respeito da capacidade de identificar a diferença de volume, largura e comprimento de um objeto. Então, neste plano de aula, iremos introduzir a questão da matemática não com cálculos, mas sim com a questão do volume, do comprimento, da altura. Isso é uma forma de introduzir a questão do cálculo, do tamanho, do que é maior, do que é menor. Então, iremos trabalhar isto neste plano de aula. Nos objetivos, possibilitar que as crianças identifiquem a diferença no tamanho de objetos, reconhecer a variação de comprimento, observar e comparar objetos com diferentes alturas e ampliar a capacidade de identificar volumes. Para quem não conhece, existe um material que se chama caixa de Piaget. É uma caixa de testes que tem diversos materiais, tem correntes de comprimento maior ou menor, copos com larguras diferentes, alturas diferentes, uma balança que você pode colocar massinhas. Então, esse material ele serve para trabalhar a questão de cálculo, volume, mas não com somas, mas sim de uma forma mais visual, ou seja, a criança, por exemplo, terá que dizer qual corrente é maior ou menor, qual copo tem mais líquido, por ele ser mais alto, mais baixo, mais largo, mais estreito. Então, isso é interessante para trabalhar a noção, a percepção visual da criança, porque o cálculo ele começa a partir da percepção visual também, porque a criança ela tem que saber ter o raciocínio lógico, de saber dizer qual dos copos, por exemplo, tem mais água ou cabe mais água, qual corrente é mais longa, qual é mais curta, onde eu tenho mais massa, porque vai ter a questão da balança. Então esse material ele é muito interessante para trabalhar isso com as crianças na turma de primeiro ano. Nos materiais utilizados: folha sulfite, lápis de escrever e lápis de cor. Na metodologia, o professor irá mostrar diferentes tipos de imagem em que exista uma comparação entre elas, como, por exemplo, um caminhão alto e um caminhão baixo, dentre outros. Em seguida, conversar com as crianças sobre as diferentes características e o que eles notaram de diferença entre as imagens apresentadas. Propor que cada criança desenhe uma árvore alta e uma baixa e, por fim, dar a atividade impressa com figuras para que as crianças analisem grandezas e medidas. Então, o professor pode propor uma atividade em que as crianças tenham que analisar a altura de objetos, tamanho de objetos, como, por exemplo, neste plano de aula, iremos pedir para que a criança desenhe uma árvore alta e uma mais baixa. Por quê? A criança precisa ter esse olhar reflexivo em relação a tamanho de objetos, alturas, se é mais estreito, se é mais largo, se é mais longo, se é mais curto, como já foi dito no início. Na avaliação. A avaliação acontecerá mediante observação da participação e envolvimento dos alunos na realização das atividades. O professor irá avaliar nas crianças alguns critérios como a participação dos alunos em meio à apresentação das imagens e a conversa sobre o assunto em questão, a interação das crianças e a exposição de suas ideias frente ao tema proposto, quais conhecimentos a respeito do assunto elas possuem,
quais dúvidas elas apresentam a respeito do tema, qual o ponto de vista das crianças após falar sobre a diferença de tamanho, altura e largura. Observações. Além de todos esses fatores analisados, temos em mente que todas as atividades propostas neste plano de aula contribuem para que as crianças interajam entre si, se socializando e que pensem e reflitam sobre questões do cotidiano. Além disso, a proposta do desenho contribui para que as crianças aprimorem sua coordenação motora fina, sua criatividade ao realizar os desenhos e o uso da percepção abstrata em relação aos conhecimentos armazenados sobre um determinado objeto em sua mente. Lembrando que no plano de aula terá a referência da atividade que foi utilizada para compor este plano de aula. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, lembrando que aqui também na descrição do vídeo terá o link que encaminha para o site onde vocês encontrarão este plano de aula, e no final da postagem terá o link onde vocês poderão fazer o download deste plano de aula. Uma outra observação, lembrando que, como é uma turma de primeiro ano, é importante que todos os dias o professor coloque na lousa o cabeçalho com todas as informações, como cidade, mês, ano, o dia, a rotina da aula, o alfabeto. Enfim, como é uma turma de primeiro ano, devemos fazer isso todos os dias. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!